vamos meditar aquilo que propomos como caminho do advento, o último verbo, acolher. E por quê? Porque acolher exige de nós uma grande humildade. Temos que deixar de lado os nossos preconceitos. Temos que deixar de lado o nosso orgulho. Temos que deixar de lado as nossas suposições e pressuposições e acolher o outro ou as realidades que estão ao nosso redor. Quando somos muito orgulhosos e pensamos somente em nós mesmos de maneira individualista, nós não acolhemos as realidades que se impõem e as pessoas que estão diante de nós. Por quê? Porque nós queremos que as coisas funcionem segundo o nosso modo de pensar. E isso pode acontecer até com Cristo. Às vezes não acolhemos Cristo como Cristo é. Queremos inventar um Cristo segundo os nossos critérios. E por isso a vida espiritual pode ser colocada em grave risco. Para nos acompanhar nesta meditação, vamos pensar em duas personagens que aparecem nas leituras de hoje. A primeira, do rei Acaz, que todo o tempo de advento ele aparece. Ele só é lembrado porque o nome dele está registrado na Escritura e, por isso, quando lemos dele, lembramos dele. E a segunda leitura, a segunda personagem é a personagem de São José. Esse que aparece pouquíssimo na Escritura, mas é lembrado sempre por nós e por alguns todos os dias. Porque sabemos que São José é um grande, um santo de alto calibre, uma pessoa de uma envergadura espiritual fantástica. Quem era Acaz? Acaz era o sucessor de Davi. Foi o 7º rei, se eu não estou errado. Agora eu posso errar, mas enfim. Ele foi o 7º rei, depois do rei Davi, na Judéia. E Acaz tinha um pequeno problema. Fechado em si mesmo, estava preocupado em defender o próprio poder. Preocupado somente com os próprios interesses, movendo-se segundo as ondas do vento. E por isso Acaz chega ao ponto de trair o próprio Deus. Trair de tal maneira que ele vai entregar os próprios filhos a Moloque, que era um deus pagão, sacrificando os próprios filhos. Por quê? Porque Acaz tinha medo de perder o poder e o prestígio, e por isso passa a fazer contas com os deuses pagãos. Passa, de certa forma, a queimar um incenso para eles, e começa um certo sincretismo. Ao mesmo tempo, aquilo que o pessoal no nosso cotidiano fala, né? Assim, uma vela para Deus e outra para o diabo, né? É um pouco da sabedoria popular. Que é o que nós vemos também quando acontece com os políticos, né? Na época de eleição, o político vai na igreja, né? Vai no centro de Umbanda, aí vai na igreja evangélica, vai na igreja católica, abraça o Papa e faz, e acontece. Por quê? Porque ele sabe que precisa do poder. E acontece que quem faz isso não consegue acolher aquilo que Deus propõe. E vamos ser sinceros agora na nossa espiritualidade. Quantas vezes, para não perder a nossa bela imagem diante de amigos, no nosso trabalho, nós negamos Cristo? Quantas vezes, para conseguir uma determinada posição, a gente deixa Deus de lado e passa até abraçar outros deuses? Quantas vezes a gente fala que Jesus é o Senhor da nossa vida, mas vamos lá olhar o horóscopo, né? Para ver se as coisas vão acontecer daquele jeito lá mesmo. Ou seja, quando fazemos isso, não acolhemos as promessas de Deus para a nossa vida, que são infinitamente superiores àquilo que nós pensamos. Porque Deus nos ama com um amor tão profundo, que aquilo que Ele propõe para nós vale mais do que o nosso pensamento. Agora, precisamos ser livres para acolher aquilo que Ele nos pede. É interessante na primeira leitura que o profeta Isaías
vai falar com o rei Acaz, e o rei Acaz, de modo cínico, vai dizer: imagina que eu nem pedirei, nem tentarei o Senhor. Ou seja, dissimulado. E muitas vezes nós somos assim também na nossa vida espiritual. Nós dissimulamos. Já ouvi na minha caminhada pessoas que preferiram o pecado usando o nome de Deus. Imagina, padre, Deus me ama. Você acha, eu encontrei esse grande amor, você acha que Deus vai me matar por causa disso? É óbvio que Deus não vai te matar por causa disso. Mas quando você escolhe o pecado, você está colocando-se numa situação de perigo. E é muito comum que na nossa vida espiritual passemos a utilizar o nome de Deus para defender os nossos interesses. Isso é muito sacrílego. Passamos a usar o nome de Deus para que as coisas aconteçam do modo como a gente quer. Mas Deus não nos abandona, como não abandonou Acaz. Deus, através do profeta Isaías, vai dizer a Acaz: olha, o sinal será esse, uma virgem dará luz e o menino se chamará, está escrito aqui, pois bem, o próprio Senhor nos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá, dará à luz um filho e porá o nome de Emanuel. Deus não deixa de dar sinais para Acaz, como Deus também não deixa de dar sinais para nós, no nosso dia a dia, na nossa vida. E Deus não deixa de cumprir a promessa. É o nosso orgulho de querer um Deus segundo o nosso modo de pensar que nos impede de acolher as graças que Deus propõe, que nos impede de perceber os sinais que Deus nos dá. E por isso, quem é individualista, prepotente, orgulhoso, não é capaz de acolher, se move somente segundo os próprios interesses, em geral mesquinhos, em geral limitados, colocando-se como o fator e o feitor das próprias seguranças. Isso não acontece na nossa vida. Se somos verdadeiramente cristãos, passamos a viver esta relação com o Senhor e acolhemos aquilo que Ele nos propõe. E aí entra um segredo da espiritualidade. Porque aquilo que Cristo nos propõe, porque é superior ao nosso modo de pensar, é melhor do que aquilo que nós pensamos. Eis o paradoxo. Se Deus nos ama com amor infinito, aquilo que Ele propõe para nós é sempre o melhor. E por isso, quando abraçamos a vontade de Deus e quebramos a nossa solidão, despedaçamos o nosso individualismo, nós estamos abraçando aquilo que é real, aquilo que é correto, aquilo que nos eleva. E parece-se que os cristãos perderam o medo de afirmar isso. Perdoe-me uma pequena traço em primeira pessoa, não? Eu nunca quis ser padre. Nunca pensei na minha vida eu vou ser padre. Pelo contrário, eu vivi uma vida normal, prestei vestibular, queria me casar, ter filhos. Deus me chama para ser. E aí eu não passo. Com a maior vontade do mundo? Não. Mas dando um passo em direção a Deus, aos poucos eu fui percebendo que a vontade dele é muito maior do que a minha. E que a promessa dele na minha vida vale mais do que se eu tivesse criado uma ideia de Deus. E a mesma coisa serve para nós. Muitas vezes a gente vive no pecado ou em situações limites com a clareza daquilo que Deus nos pede. E isso é ruim. Porque o melhor é viver o que Deus nos pede, não o nosso pecado. E aqui na nossa Assembleia tem pessoas que vivem isso até com um certo heroísmo. Muitas vezes, quando acontece um viés na vida, que alguém abandona alguém, ou coisas assim, a pessoa se mantém fiel a Jesus, se mantém fiel à proposta de Cristo. Não faz política, não faz como Acaz, que tem medo de perder o poder e que está procurando o próprio conforto, o próprio modo de pensar. Não. O verdadeiro cristão, ele se coloca
à disposição de Deus. E aí, a segunda figura, São José. Imaginem, São José, como eu e você, era pecador. Um homem com uma graça muito particular. Mas ele não era imaculado como Nossa Senhora. Nasceu sinalizado pelo pecado original. O que não terá passado na cabeça de José, quando chegando no povoadinho lá, descobre que a sua esposa estava grávida pela ação do Espírito Santo? Desculpa, José não deve ter ficado tranquilo com isso não. Mas o Evangelho vai nos demonstrar que ele era justo e quis cumprir a lei de Deus. Não denunciou Maria, não devia ter denunciado, porque se ele denunciasse, ela morreria apedrejada, e o filho também morreria apedrejado. No sonho, o anjo fala a José. E olha a beleza. José acorda, não coloca objeções, não discute, e simplesmente vai fazer aquilo que Deus manda: acolher Maria e o menino e colocar no nome dela, ser pai. Veja, José não ficou viajando na maionese. Ele simplesmente cumpriu o que Deus mandou. E a nossa vida é assim. E olha, e aí repito, acaso, se eu nem tivesse falado da homilia, talvez teria passado despercebido hoje. São José não. E quando falamos o nome de São José, nosso olhar brilha, nosso sorriso sai fácil. E olhamos para ele dizendo: São José, eu quero ser como você. E é bem possível, viu? Veja, São José entende a vontade de Deus, não inventa um Deus, não inventa uma coisa na própria cabeça. Ele compreende aquilo que Cristo propõe, ou melhor, aquilo que Deus propõe. E vai sofrer por isso, porque ele vai pegar o menino, vai ter que fugir para o Egito, vai ter que enfrentar uma série de situações delicadas, mas ele se coloca à disposição de Deus. E quando eu e você nos colocamos à disposição de Deus para cumprir aquilo que Ele nos propõe, as coisas se transformam, viu? Quando tomamos coragem de pedir perdão para quem nos ofendeu, quando tomamos a coragem de ajudar os pobres e fazer caridade, quando quebramos a nossa solidão, quando acolhemos o irmão que está diante de mim, quando acolho as situações que acontecem na nossa vida, e tem situações que são duras mesmo. Às vezes recebemos a notícia de uma doença, a notícia de uma morte, a notícia da perda de um emprego, mas o cristão se posiciona e pergunta: Senhor, o que queres com isso? Não se arrepia, não se apavora, não fica dentro de uma situação, não. Procura compreender de Deus aquilo que Deus propõe. Este é o sentido e a grandeza da nossa vida. Podemos ser como Acás, preocupados conosco mesmo, em perder o nosso poder, e aí começar a fazer pacto com outros deuses e outras religiões, ou podemos ser como José, acreditar no Deus vivo e verdadeiro, ter consciência de que Ele cumpre as suas promessas. E qual é a promessa de Deus? Que Ele enviaria o seu Filho, o Emmanuel. E Cristo está chegando. Em 3 dias celebraremos o Natal. Estamos prontos para acolher Cristo? Ou queremos ainda fazer pactos com outras religiões, com os nossos deuses, ou com outros deuses, ou com simpatias e horóscopos e adivinhos e coisa? Ou queremos acolher Cristo e dizer: o Senhor é o Senhor da minha vida, tomá-lo nos braços e segui-lo? E olha que coisa bonita, e termino com essa ultimíssima ideia. Acás tinha medo do exército do irmão dele, que estava marchando contra ele. Imagina só, estava diante de uma situação de guerra. O nosso Deus não faz isso com a gente, não. Ele nos manda um recém-nascido. E quem tem medo de um recém-nascido? Ninguém. Todo mundo pode pegar um recém-nascido na mão. Nós podemos ter Deus na nossa mão, um recém-nascido.
Só que é este recém-nascido que dá sentido total à nossa vida. É este recém-nascido. Acolher e deixá-lo participar da nossa existência é o que transforma. Estamos a Maria Santíssima, que acolheu, não era sem pecado, em tudo a vontade de Deus, interceda por nós, e que neste dia deixemos de lado todos os obstáculos que nos impedem de acolher Jesus e as promessas de Deus para a nossa vida. Que assim seja. Amém.